Ezequiel, do capítulo 4 ao capítulo 6. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, pô-lo-ás diante de ti, e grava nele uma cidade, a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco, edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira. Coloca contra ela arraiais e põe-lhe arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Olha para a cidade e ela será cercada, e tu a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel, conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Pois eu fixei os anos da sua iniquidade, para que eles te sejam contados em dias, 390 dias. Assim, levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumpridos estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas. Assim, tu não te voltarás de um lado para o outro, até que tenhas cumprido os dias de teu cerco. E tu toma trigo, cevada, favas, lentilhas, milho miúdo e espelta, e mete-os numa só vasilha, e deles faze pão. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás disso. E a tua comida, que hás de comer, será por peso, 20 siclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim. De tempo em tempo beberás. E a comerás como bolos de cevada, e à vista deles a assarás sobre o excremento humano. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde eu os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora jamais comi do animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por feras. Nem carne abominável entrou na minha boca. Então me disse: eu te dou esterco de bois em lugar de excremento de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me mais: filho do homem, eis que quebrarei o báculo do pão de Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e beberão a água por medida e com espanto, até que lhes falte o pão e a água, se espantem uns com os outros e se definhem na sua iniquidade. E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos. A terça parte queimá-la-ás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco.
Tomarás outra terça parte, e com uma espada feri-la-ás ao redor da cidade. E espalharás a outra terça parte ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. E tomarás deles um pequeno número, e atá-lo-ás nas bordas da tua capa. E ainda destes tomarás alguns, e, lançando-os no meio do fogo, os queimarás no fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estando os países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações, e contra os meus estatutos, mais do que os países que estão ao redor dela, porque rejeitaram as minhas ordenanças e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais turbulentos do que as nações que estão ao redor de vós, e não tendes andado nos meus estatutos, nem guardado os meus juízos, e tendes procedido segundo as ordenanças das nações que estão ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E por causa de todas as tuas abominações, farei em ti o que nunca fiz, e coisas às quais nunca mais farei semelhantes. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. Executarei em ti juízos, e todos os que restarem de ti, espalhá-los-ei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Uma terça parte de ti morrerá da peste e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalhá-la-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. E isso será objeto de opróbrio e ludíbrio, e escarnento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, com furor e com furiosos castigos. Eu, o Senhor, o disse. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, aumentarei a fome sobre vós, e tirar-vos-ei o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e feras, que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o disse. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles.
e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, às ravinas e aos vales. Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares, e quebrados os vossos altares de incenso, e arrojarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, os vossos ídolos se quebrem e sejam destruídos, os altares de incenso sejam cortados e desfeitas as vossas obras. E os traspassados cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Contudo, deixarei com vida um restante, visto que tereis alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelos países. Então, os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro, quando eu lhes tiver quebrantado o coração corrompido, que se desviou de mim, e cegado os seus olhos, que se vão corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor. Não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão, bate com o teu pé e dize: ah, por causa de todas as péssimas abominações da casa de Israel, pois eles cairão à espada, de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que está perto cairá à espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, debaixo de toda árvore verde e debaixo de todo carvalho frondoso, lugares onde ofereciam suave cheiro a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles e farei a terra desolada e erma, em todas as suas habitações, desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.